Boa noite, meu povo! Sejam todos aí muito bem-vindos para mais um encontro na nossa Quarta Pro. Hoje a gente vai conversar sobre como estruturar o seu portfólio para que você venda mais. O povo tá aí chegando, hoje véspera de feriado, vamos ver se a galera comparece. Deixa eu só fechar aqui pra gente não ter problema de sinal, para continuar aqui todo mundo conectado, todo mundo aqui junto. Preparei um conteúdo muito bacana para hoje. Aqui tá frio pra caramba, eu tô indo de cabelo molhado, que eu acabei de fazer exercício, mas bora lá falar sobre o nosso assunto da noite. Por que eu escolhi, conversar sobre esse assunto do portfólio? Eu fiz a aula de segunda-feira, toda segunda-feira a gente tem aula ao vivo às 17 horas, gratuita lá no YouTube. E na aula de segunda eu falei um pouquinho sobre como que você vai montar e como que você vai botar aí os seus produtos na sequência para que você tenha melhores resultados. E a gente vai continuar aprofundando esse papo aqui hoje. Tô só arrumando a câmera aqui para ficar direitinho. A gente vai continuar aprofundando esse papo aqui hoje sobre portfólio, sobre como que você organiza, como que você monta esse teu portfólio para que você alcance mais clientes, para que você converta mais pessoas que estão chegando aí em contato com vocês e para que você tenha mais resultado. Esse é sempre o nosso objetivo, E para quem que é esta aula aqui hoje, Essa aula é especialmente construída para você que vende serviços. Eu sempre falo que o marketing digital é desafiador. O marketing digital para serviço é ainda mais desafiador. Como boa parte de vocês sabem, eu comecei a minha jornada no marketing na área de serviços, no setor educacional. E desde então eu me aprofundei mais nesse assunto, estudo cada vez mais e vou focando as estratégias, adaptando as estratégias para quem vende serviços, não só para quem vende infoproduto, mas para quem executa lá o seu serviço presencial, muitas vezes o seu serviço local. Então, se hoje você vende algo que é intangível, que depende do teu tempo e do teu conhecimento, fica aqui que essa live é para você. Deise, Marislene, sejam aí muito bem-vindas para essa nossa live de hoje. E eu vou começar compartilhando aqui com vocês, eu preparei uns slidezinhos para ficar mais fácil de entender, e eu quero compartilhar com vocês o que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em portfólio. Por quê? A gente tem um portfólio organizando lá os nossos serviços para que a gente saiba o que oferecer para o cliente, para dizer assim, olha, eu tenho todas essas opções, eu tenho essas entregas aqui para te fazer, E a maioria das pessoas não tem muita consciência desta lógica aqui. Quem estava na aula de segunda, eu mostrei essa lógica, O que a gente tem que ter em mente quando nós estamos vendendo? Tudo o que a gente oferece, tudo o que a gente apresenta para o mercado, em maior grau, menor grau, mais simples ou mais complexo, sempre tem que ter o objetivo de tirar a pessoa de uma situação que ela se encontra hoje e levar ela para a situação que ela deseja. A lógica da compra, o que move alguém a comprar ou contratar, é assim, putz, quero sair desse lugar, não quero mais ter esses problemas, eu quero sair daqui, quero algo melhor. Ou então a lógica do desejo, ok, aqui não tá tão ruim, mas eu quero mais, eu quero conquistar aquilo. Seja a vida, seja o trabalho, seja a pele, o cabelo, o corpo, a pessoa quer mudar alguma coisa. E o nosso serviço, ele sempre entra como a maneira mais rápida, ou melhor, ou mais eficiente, ou mais customizada. Lembram dos papos de diferenciação da semana passada? Então, o nosso serviço, ele sempre entra como uma solução para ajudar a pessoa a sair daquela situação que ela se encontra hoje e chegar até onde ela deseja, conquistar o que ela deseja. Quando eu falo de marketing digital para vocês, eu tô falando do quê? De vocês saírem de uma situação hoje que talvez vocês tenham dificuldade para usar as redes sociais, ou que vocês não estão conseguindo vender o quanto vocês gostariam, ou não estão conseguindo vender aquilo que vocês realmente gostariam, ou não estão conseguindo atrair o público certo. Então, existe uma série de fatores que está ali incomodando vocês na situação atual, e que vocês desejam passar a vender mais, que os clientes procurem vocês no Instagram, ou talvez vocês tenham desejos até mais simples, Putz, eu queria saber fazer uma live, porque eu sei que live vende.
Eu queria saber o que eu posto no meu Instagram. São desejos mais simples. E a gente tem serviços para apresentar para esse público. Roberta, boa noite, querida. Roberta passou o sábado aí comigo. Não cansou ainda, Roberta, de me ouvir depois daquele sábado de fritar os miolos lá no curso de posicionamento, mas que bom te ver por aqui. Quando a gente tem, mas voltando aqui pro nosso papo, né, meu povo, e vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês aqui, se vocês tiverem dúvidas, podem ir falando, botando a situação de vocês, que depois eu vou tirando elas ao decorrer aqui do nosso papo. Que eu sempre falo, né, que a quarta-feira aqui é pra gente conversar mais sobre os assuntos. Vamos lá, quando a gente tem esta lógica, a clareza dessa lógica das vendas, onde o nosso serviço se encaixa, a gente consegue trabalhar melhor o nosso portfólio, porque eu consigo ter uma exata clareza de para quem é este meu produto e que problema ele resolve, que desejo ele consegue ajudar o meu público a conquistar. E aqui, gente, eu queria fazer 2 adendos. Um, que eu sempre comento com vocês, né? Sempre comento. Quem vende serviço, muitas vezes tem o péssimo hábito de vender o seu serviço de maneira muito genérica. Aquele serviço que serve para tudo, serve para todos, resolve qualquer problema. E não é que isso seja uma mentira. Ele pode sim resolver vários problemas, né? Ele pode sim trazer muitos ganhos. Ele pode sim funcionar para muitas pessoas. Mas com certeza ele vai funcionar melhor para umas do que para outras. Com certeza ele traz alguns ganhos, alguns benefícios principais e outros secundários. E a gente precisa ter este entendimento. Porque esse ponto leva ao segundo ponto que eu tenho percebido, o curso de posicionamento. A Roberta tá aqui, não vai me deixar mentir. Eu já vinha percebendo isso nas mentorias e no curso de posicionamento que eu fiz sábado, isso acabou ficando mais claro ainda. Por mais que a gente tenha um conhecimento aprofundado no nosso mercado, e eu sei que a grande maioria, quem tá aqui tem um conhecimento aprofundado do seu mercado, tem domínio sobre aquilo que executa, sabe executar aquilo muito bem. Muitas vezes não tem clareza de como comunicar o funcionamento do seu produto para o público. Acaba usando termos muito técnicos. E isso é uma barreira. A grande maioria comunica o seu produto baseado em características que ele possui e não benefícios para quem vai comprar. E toda vez que a gente fica falando de características, a gente está falando de nós, do nosso produto, daquilo que a gente faz, do nosso serviço, da nossa maneira de agir. E a gente tende a falar o techniquez. Então, o primeiro ponto, assim, para a gente conseguir vender mais, e vocês já vão entender por que isso tem muito a ver com a organização do portfólio, tá? Tem muito a ver com a organização do portfólio. A gente precisa fazer esse exercício de olhar para o nosso produto e para o nosso serviço e ordenar ele de uma forma que fique claro para o nosso cliente quais são as etapas que estão ali dentro. Que fique claro para o nosso cliente quais são os ganhos que ele tem com aquele serviço. Por que cada uma daquelas etapas é importante? Gente, se vocês conseguirem fazer esse exercício e internalizar esse ponto e botar isso em prática, vocês já vão ter um ganho muito grande na comunicação de vocês. E eu falo isso assim de carteirinha, porque não foi uma nem duas. Foram dezenas de mentoria. São dezenas de análise de material de pessoas que são da área técnica, são extremamente competentes, mas são mergulhadas no techniquez. Que eu peço para me explicar o produto e muitas vezes eu entendendo da área, não fica exatamente claro para mim o que acontece. Esse é um ponto que vocês têm que ter muita atenção. Porque se vocês não tiverem esse entendimento, o que a gente vai ver aqui na sequência?
da construção do portfólio, vai ficar ainda mais difícil. O outro ponto, e aqui eu vou ser bem repetitiva, mas gente, se vocês não fizerem isso, se vocês não entenderem isso, nada, por mais competente, por melhor que você se comunique, por melhor que sejam os teus resultados, tá? Por melhor que seja a tua entrega, se você não parar e identificar quem é o teu público-alvo prioritário e se você não mergulhar no entendimento das situações que esse cliente está passando, onde o teu produto, o teu serviço ajuda ele de fato, se você não entender a realidade, o contexto desse cliente, por que ele vai te comprar, né? Seja por um problema ou seja por um desejo, seja pelo desejo de ter uma pele melhor, seja por desejo de ter um cabelo mais hidratado. Se você não entender o momento que aquela pessoa está passando, para você conversar na linguagem dela, para você colocar o teu serviço lá no momento que ela se encontra, a tua venda vai ser muito mais complicada, vai ser muito mais desafiadora. Então a gente precisa entender onde aquela pessoinha tá, o que tá passando ali na cabeça dela. E assim, eu falo muito de problema e solução, mas não é só o problema que move, né? A gente tem estudos aqui que comprovam que o problema move muito mais do que o desejo, mas os desejos também podem ser usados. Então a pessoa pode estar ali, a situação atual dela é só desejando alguma coisa. Não que ela tenha algum problema, mas ela está desejando aquele carrão, ela está desejando aquela super mentoria, ela pode estar desejando algo. Mas normalmente quem tem problema se move mais pela solução do problema do que só pelo desejo. Então, a gente precisa entender aquilo ali onde a pessoa que a gente quer vender tá, e a gente precisa entender onde ele quer chegar, quais são os desejos. E o nosso serviço é apresentado como esta ponte para levar daqui para lá de forma mais rápida, mais prática. Qual é o ponto X aqui da questão? Na grande maioria das vezes, a gente apresenta uma solução completona. A gente tem um servição, a gente tem ou uma coisa muito grande, ou às vezes muito cara, ou às vezes muito complexa, que sim, ela pode ser vendida. Sim, tem pessoas que estão buscando aquilo mais completo, mais complexo, mais caro, mais robusto. Mas eu tenho outras pessoas que estão ali sofrendo, pensando que talvez elas estão numa situação tão distante, tão longe da situação desejada, que na cabeça delas elas não conseguem conceber que aquela solução completona vai resolver, que aquilo ali realmente vai funcionar. Elas não conseguem muitas vezes elas não têm nem a consciência que aquele ali é um caminho. E isso faz o quê? Isso faz levantar uma série de objeções. E quando a pessoa tem objeção, ela não se move. Ela não compra. Muitas vezes também a gente vem com uma solução tão grande, tão complexa, que vai demorar 10 encontros, 3 meses. Ela é tão longa e a pessoa tá te conhecendo agora que ela fica, será que eu vou entrar nesse risco? Será que eu vou investir toda essa grana? E o que a gente pode fazer para resolver isso? Né? Qual é o caminho para a gente alterar? Deixa eu pegar aqui. O caminho para a gente mudar isso, para a gente trazer isso para o nosso portfólio, é que a gente não precisa só oferecer a solução completa. A gente não precisa só oferecer o servição. A gente não precisa oferecer de imediato o salto daqui para cá. A gente pode e deve ter no nosso portfólio, de repente, passos menores. E isso tem a ver também com o próprio momento que você se encontra. Então, de repente, você está entrando no teu mercado, agora você fez uma transição de carreira, você começou a estudar, você começou a se preparar, você comprou cursos e você está aí em busca de entrar em ação. Mas você ainda está inseguro, porque você não tem o domínio do pacotão completo, né? Você não tem todo o processão ali.
Então, de repente, você pode organizar a tua oferta e o teu posicionamento nesse momento para o primeiro passo. A Lali tá aqui comentando, né? Eu tenho clientes assim que ficam meses esperando. Porque muitas vezes, né, Lali, eles não têm... Tu tá com jato de plasma ainda, né? Só para saber se eu não tô falando besteira. Por exemplo, a Lali trabalha com estética, né? Com jato de plasma. Muitas vezes a pessoa precisa fazer jato de plasma na cara toda ou na mão toda, mas ela tem receio se aquilo vai funcionar ou não. Então, em vez da Lali tentar vender o pacotão completo, ela pode vender só um serviço menor, só um pedacinho, para a pessoa dar o primeiro passo, não se arriscar tanto. Vocês lembram quando eu contei aqui quando eu comecei no marketing digital? Eu tinha já 10 anos de marketing na época, mas no digital eu estava entrando. Em vez de eu sair oferecendo o pacotão completo do digital, eu faço gestão de redes sociais, eu faço campanha, Não, eu ofereci o primeiro passo, que era o que eu estava dominando naquele momento. Em vez de eu tentar estudar tudo, levar um ano para entrar em ação, eu escolhi, vou estudar esse pedaço, vou aplicar, vou ficar boa e vou vender. Isso me fez o quê? Vender mais rápido. E o risco dos clientes que estavam me contratando também era muito menor. Porque o investimento era menor, o trabalho era pontual, era a construção da presença online. Eu não estava fechando um contrato de 6 meses. Eu não estava fazendo um contrato de coprodução de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu estava pedindo 20%, 30% do faturamento dele. Ele estava dizendo assim, olha, eu posso construir a tua presença online. Então eu ofereci um pedaço. Eu ofereci um serviço. Eu construí o meu posicionamento em cima desse primeiro passo. Nesse aspecto, porque era o que eu conseguia oferecer. E não sei se vocês lembram de uma outra história de como isso aqui se aplica. Eu fui também falar do marketing digital na Associação Comercial e Industrial aqui de Floripa. Daí, quando eu fui lá falar de marketing digital, das estratégias, eu olhei para aquele público, que eram empreendedores, empresários, e sobre o que eu comecei a falar para eles? Eu falei do pacotão, eu falei de todas as estratégias possíveis. Eu falei, você tem que construir a tua presença, daí você tem que construir lista, você tem que fazer isso, você tem que implementar campanha, você tem que comprar tráfego, e tem uma estratégia assim, assim, assado. Eu tava tentando fazer o quê? O pacotão, a ponte inteira da situação atual para a situação desejada. O que aconteceu? As pessoas não entendiam nem o que eu estava falando, porque elas não tinham um nível de consciência, elas não estavam preparadas, elas não tinham entendimento da minha área o suficiente para conseguir visualizar toda aquela coisa complexa que eu estava falando dentro do negócio delas. Quando eu percebi que não tinha reação, depois eu fui conversar com as pessoas e elas comentaram que não tinham, entendido direito, que parecia muita coisa. Na segunda palestra, eu reduzi a segunda palestra para o nível de consciência do público. Eu fui falar com eles sobre o quê? Sobre o primeiro passo. E eu ofereci para eles o primeiro serviço. E eu fiquei praticamente 1 ano, 1 ano e meio, só vendendo esse primeiro passo. Só vendendo esse primeiro passo. Qual foi a consequência? Assim que eu finalizava o contrato do primeiro passo, as pessoas já pediam os passos seguintes. E o meu esforço era vender o primeiro, o restante a pessoa continuava. Mas o que acontecia aqui? Eu tinha clareza das etapas do meu serviço. Eu tinha clareza de que aquela primeira etapa, ela entregava uma pequena vitória, ela tinha uma entrega efetiva, ela trazia um ganho para a pessoa e, acima de tudo, ela despertava a vontade dessas pessoas de continuar, de avançar. Agora que eu tenho o meu site, agora que eu abri as minhas redes, agora que eu criei o meu posicionamento, agora eu quero a gestão das redes, agora eu quero conteúdo para o meu blog. Daí quando começava o movimento nas redes, agora eu quero comprar tráfego. Vamos fazer aquela campanha que você falou de construção de lista, qual é o próximo passo? O que a gente pode fazer para acelerar esses resultados? E assim a coisa foi avançando. Isso significa que eu não vendi, depois que eu comecei a falar mais amplamente, de contratos de campanhas completas logo de cara?
Eu vendi contratos de campanhas completas logo de cara, mas eu vendi isso para pessoas que já tinham mais consciência, que já estavam no digital. E vocês querem saber o que virou a chave? Quando eu consegui falar com as pessoas que tinham mais consciência, que já estavam no digital, quando eu fiquei mais segura daquilo que eu sabia executar. Quando eu fiquei mais segura para falar sobre campanhas, por quê? Porque eu já estava no jogo, eu já estava fazendo. Então, a maneira correta da gente montar o nosso portfólio, em vez de ter só esse métodozão, esse pacotão, é a gente olhar muito para o momento que a gente está, daquilo que a gente se sente segura, olhar muito para a questão do cliente, né? Quais são as dores aí que esse cliente tem que eu posso resolver? E eu olho lá para as minhas habilidades. Quais são as etapas, as entregas menores que eu posso fazer? Se hoje você está numa situação que o teu grande desafio é conquistar os primeiros clientes, é fechar os primeiros contratos, é aumentar essa boca aqui do funil, de ter mais gente te conhecendo, mais gente comprando, em vez de você ficar falando da solução completona, fale da primeira etapa. Escolha esta primeira etapa, mas escolha de maneira consciente, olhando para que seja uma etapa que tenha uma entrega efetiva e desperte o desejo para o próximo passo. Crie esta consciência para o próximo passo. Então, se de repente você tem um processão grande, né? Por exemplo, como eu tenho a minha consultoria, que eu construo a presença, que eu planejo as campanhas, eu monto o plano de marketing. Eu tenho esse pacotão. O que eu fiz hoje? O que eu tenho no meu portfólio hoje? Eu tenho só o primeiro passo. Eu tenho só a mentoria. Além de ter só a mentoria, eu tenho uma mentoria menor ainda, mas que elas têm entregas dosadas específicas. Uma, eu desenho o teu plano e eu te entrego o plano aqui construído. Na outra, eu desenho o teu plano e eu te ajudo durante 3 meses para que você implemente da maneira correta. Então, eu desdobrei esse meu portfólio das minhas mentorias. Como também no braço que eu tô abrindo dos cursos, que vocês já me ouviram aqui falar, eu abri primeiro a comunidade. A comunidade é o quê? A comunidade é a pontezona, é a solução grandona. O que eu tô fazendo agora? Que movimento eu tô fazendo agora? Eu tô abrindo as argolinhas iniciais aqui na frente. Eu tô abrindo os primeiros passos, eu tô quebrando isso. Por quê? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é aumentar o número de alunos. Se por um lado, na consultoria, eu tenho agenda fechada, que eu não pego mais clientes, se na mentoria eu tenho a minha agenda muito dosada, que eu abro 1 ou 2 vagas por mês, quando eu abro, em função do volume de trabalho que eu tenho, nos cursos, neste momento que eu estou começando, o que eu quero? Eu quero escala. Eu quero atrair mais pessoas. Então, em vez de eu ficar batendo a cabeça em só tentando vender o produto grande, como o público ainda não me conhece, eu comecei a abrir as primeiras argolinhas. E quem estava na aula de segunda sabe que eu falei sobre isso, sobre o método ELO, né? Que é o método que a gente utiliza aqui para organizar os portfólios dos clientes. Que é justamente isso, a gente estuda o mercado, olhando para as dores do público e o que a concorrência está entregando. A gente lista essas dores e ordena para ver se elas têm uma sequência lógica de quais os pontos eu posso ir resolvendo aqui primeiro, que vão realmente dando pequenas vitórias e conduzindo o cliente até o final, até a situação desejada. E por último, a gente organiza os produtos para montar essa esteira. Tá claro até aqui, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Lali tá falando, estou migrando fazendo o Instagram só para o trabalho. Lali, não precisa, meu bem. É que o teu sobrenome é difícil no arroba aqui do Instagram. Mas assim, de verdade, gente, eu não aconselho ninguém. Vou fazer um Instagram só para o trabalho. Não façam isso. Não façam. Comecem a falar do trabalho de vocês no Instagram que hoje é pessoal.
Transforme o Instagram pessoal de vocês no profissional. Sabe por quê? As primeiras pessoas que vão comprar de você ou vão te indicar são as pessoas que já te conhecem. São as pessoas do teu relacionamento. Não desperdicem isso. Ai, mas aqui tem as minhas amigas, a minha tia que entra e fica comentando. Não tem problema. Eu conheço um monte de empreendedor, um monte de profissional liberal que muitas vezes os amigos, a família, não sabe direito o que ele faz. Então, usem o Instagram pessoal. Usem a força da rede de contatos inicial de vocês. E depois vocês vão atraindo mais pessoas. E outra, é muito importante a gente falar de trabalho e a gente ter as pitadas pessoais ali, porque as pessoas querem saber quem é o ser humano que está ali por trás. Então, não desperdicem essa energia, tá? Lali, não recomendo, não vale a pena, tá? A Roberta tá falando aqui, eu fiz isso na SIC da minha cidade também, ninguém entendia nada. Tá vendo, dona Roberta? Vamos eliminar esse tecniquez da mente, vamos falar das coisas mais simples. Sabe o que isso comprova? Algo que eu falo bastante aqui com vocês, né? Muito aqui com vocês. A gente tem o péssimo hábito de achar que todo mundo já sabe tudo da nossa área. Que qualquer coisa que a gente falar é muito óbvia, é muito simples, né? Todo mundo já sabe sobre isso, todo mundo já tá falando sobre esse assunto. E, gente, isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Quando vocês forem abrir uma live, fazer um post, pensar na apresentação do serviço de vocês, esqueçam o concorrente, o colega de trabalho. Falem de maneira mais simples, que uma criança possa entender. Pergunte para a mãe de vocês, para o pai, para uma tia, se ele entende exatamente o que tu faz. Quando ele entender, aí você tá no caminho certo. Então, assim, isso só comprova realmente o uso tecniquez. O quanto a gente tem que falar coisas mais simples, o quanto a gente tem que baixar um pouco mais o nível. E não é baixar o nível, mas é baixar o nível da complexidade da fala. Falar dos passos iniciais. E isso se reflete também na oferta. Quando a gente vem para a oferta, além de eu ter essa possibilidade de ter um produto menor que vende mais fácil, quando eu organizo nesse formato aqui com vários produtos que vão se encaixando e daqui a pouco eu posso ter o produtão grandão também, o que eu faço? Qual é o outro ganho que eu tenho aqui? Quem sabe me dizer qual é o outro ganho quando eu abro o meu portfólio em mais produtos que resolvam uma dor específica, que entreguem uma primeira pequena vitória, que preparem o cliente para dar o próximo passo, que aumente o nível de consciência dele. Além de todos esses ganhos, qual é o outro ganho que eu tenho quando eu organizo meu portfólio dessa maneira? Alguém sabe me dizer? Eu vou respondendo aqui enquanto vocês vão botando aí no chat. Deixa eu ver, a Roberta falou. Elis, tu podia fazer um curso sobre lives e ferramentas de conteúdo, YouTube. Roberta, tem várias aulas lá dentro da comunidade. Eu acho que você tem que entrar para a comunidade. Lá tem aula de live, lá tem aula de vídeo, sem contar que lá na comunidade ainda tem o suporte e o acompanhamento, né? Vocês planejam as ações, a gente valida o planejamento, a gente valida os materiais que vocês construíram, a gente tem uma mentoria por mês para ajudar a planejar suas estratégias. Então, eu devo lançar um curso de estratégias de relacionamento, onde eu vou abordar conteúdos, sim, como montar uma matriz de conteúdo, sobre o que falar. Eu vou montar um curso sobre esses, acredito eu que em julho apenas. Mas dentro da comunidade, tu já tem várias aulas sobre isso. Acho que o teu lugar é lá. A Lali tá falando, será que eu já não fiz isso? Eu divulguei no pessoal, agora estou colocando todos lá no outro. Tá vendo, Lali? É trabalho redobrado. E não tem porquê, né? Tu poderia simplesmente transformar o teu em profissional. Foi o que eu fiz quando eu comecei aqui. Tanto que quando eu abri a agência, como eu estava começando muito no digital e eu não tinha muito conhecimento, eu me preocupei em criar um nome para a agência, em criar uma logo para a agência. Eu fiz um site, eu fiz um Instagram. Quando eu decidi entrar aqui no jogo do Instagram para valer, o que eu fiz? Eu comecei a falar no meu, que era pessoal. O Instagram da agência tá lá, meio abandonado. O site, que hoje está no nome da agência, eu já estou vendo para fazer um novo no meu nome.
Então, trabalhar o nome de vocês como profissional é muito mais interessante, tá? Lali, vem para a comunidade que vai te ajudar também, guria. Bora lá, vamos fortalecer essa comunidade. Lá tem mentoria, tem suporte, tem tudo. Sem contar que o valor, né, minha gente, R$ 59,90 por mês, tá muito, muito acessível. A Marislene colocou aqui, as pessoas não estão entendendo o que estou oferecendo. É isso, Marislene, assim, ó, cabe o exercício no curso de posicionamento, a gente falou muito sobre isso, e quando, assim, o curso de posicionamento foi cheio de atividade, né? E a Roberta pode atestar que a Roberta lá no curso, ela sofreu com isso. Quando a gente foi fazer a atividade de escrever quais são as soluções que a gente oferece, quando a gente foi fazer a atividade de identificar quais são as dores do nosso público, a situação que ele se encontra, o que ele deseja, a maioria dos participantes colocava o quê? Questões técnicas, linguagem técnica. Falava mais da causa ou da solução do que da situação que o cliente se encontrava. Então, o grande exercício aqui que precisa ser feito, Marislene, é olhar para o teu produto e simplificar. Simplificar a linguagem, simplificar a apresentação, né? Todo este processo para que as pessoas consigam entender o que elas vão ganhar te contratando. Tá? Então, este é um ponto. Além de fazer esse exercício, avaliar se daqui a pouco, em vez de oferecer a super, hiper, mega solução completa, não vale a pena, já que tu tá entrando nesse mercado e tá fazendo a transição, daqui a pouco não vale a pena tu se fortalecer em uma solução menor. Que tenha uma entrega, que as pessoas comprem mais rápido. Né? E assim, qual é o outro ganho aqui? Que vocês têm quando vocês montam e organizam um portfólio dessa forma com vários elos. Né? Com vários pequenos elos que podem formar uma solução completa. Que vai formando aqui a passagem segura para a pessoa chegar lá do outro lado. Eu abro à frente as possibilidades de contratar não, né? De contratar é ótimo. De atrair mais pessoas. De vender ainda mais. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo aqui de vocês mesmos, tá? A Marislene está aqui falando que as pessoas não estão entendendo o que elas estão oferecendo. A Marislene, ela pode se interessar, por exemplo, por um curso, uma mentoria, um programa, onde eu fale sobre a questão de definir posicionamento, definir a tua linguagem mais clara, de saber se comunicar com o público. A Roberta estava aqui falando sobre live, né? Que ela, um curso de live, de conteúdo. Então, a Roberta, ela está com uma outra dor, uma outra necessidade, que é saber como fazer live, que conteúdo gerar, sobre o que falar. Eu posso ter pessoas aqui assistindo que, de repente, já sabem que conteúdo fazer, já sabem fazer live, já sabem como organizar o seu portfólio, mas elas estão atraindo as pessoas e não estão conseguindo vender. É muito provável que essas pessoas se interessem, por exemplo, por um curso onde eu vou falar sobre oferta. Como construir ofertas. Como fazer uma oferta direta. Como realmente apresentar o teu produto, fazer uma oferta irresistível. Porque elas já atraíram o público. Elas só estão precisando vender. Então, quando eu abro em diferentes frentes e possibilidades, eu consigo conversar com pessoas e atrair pessoas por dores diferentes. Todo mundo, no final, vai precisar entender e implementar uma estratégia de marketing completo que funcione para o seu negócio. Todo mundo que quiser escalar resultados vai precisar definir o seu posicionamento, vai precisar montar uma boa matriz de conteúdo, vai precisar fazer ofertas. Todo mundo precisa disso. A questão é que dependendo do momento que a gente se encontra, a gente é movido por uma promessa ou outra. E se eu tenho só o meu produtão que resolve várias dores e várias promessas, eu acabo não conectando com ninguém. E a pessoa vai dizer assim, mas vou pagar R$2.000 naquele produto? Será? Será que vale a pena? Eu digo, olha só, vamos trabalhar só isso aqui, ó, R$97. R$100.
É muito mais fácil dela comprar. E eu não estou falando que isso tenha que ser só produto barato, tá? Vamos supor que está numa área onde todos os produtos são de valor agregado muito alto. Vamos supor que se eu trabalhasse só com mentoria, né? Só com mentoria. Eu tenho uma mentoria completona de 10 mil. Eu criei uma mentoria menor de 2.500. Eu criei essa mentoria menor de 2.500 quando eu estava vendendo só mentoria. Então, a gente tem que olhar para o nosso portfólio e identificar esses caminhos e essas possibilidades. E quando que a gente consegue fazer isso, meu povo? Vamos voltar lá para o papo do início. A gente consegue fazer isso quando a gente tem clareza de duas coisas. Quais são as dores e as necessidades do meu público que eu consigo resolver? E quais são as etapas de todo esse meu conhecimento, de todos esses meus serviços, que eu posso quebrar em pequenas entregas? Que eu posso abrir várias frentes. Aí, Elis, tu tá falando isso porque no digital é muito fácil. Tu cria um cursinho disso, um cursinho daquilo, um cursinho de não sei o quê, e tu tem várias frentes. Gente, não precisa. Isso pode ser feito para serviço. Isso pode ser feito para uma mentoria A, uma mentoria B, uma mentoria C. Não estou falando necessariamente de cursos online. A gente está falando de serviços. Pode ser um treinamento. Ah, eu venho num treinamento. Então, em vez de eu fechar lá, tentar vender com uma empresa que não me conhece, um treinamento completão de 40 horas, porque eu só acredito nesta formação de 40 horas. Por que não tentar fechar um workshop de 4 horas? Uma palestra de 2 horas? Com o cuidado do quê? De ter a promessa coerente dentro de cada um desses serviços. Eu não posso pegar a mesma promessa do curso de 40 horas e trazer para o meu workshop de 4. E eu só consigo fazer isso quando eu tenho o quê? Entendimento do público e daquilo que eu quero vender. Ficou claro, meu povo? Me contem aqui. A Roberta falando, na verdade eu não sei mexer, como tu compartilha a tela na live. O compartilhamento, ele é disponível só para iPhone. É muito simples. Ele tem uma figurinha aqui, eu clico na figurinha, ele puxa as minhas fotos, tá? Ele é muito, muito simples. O mexer é o de menos. Mas lá na comunidade a gente te ajuda. Coloquem aqui, minha gente, se vocês conseguiram identificar dentro das habilidades de vocês, dentro dos serviços que vocês têm hoje, dentro da forma como vocês operam, se vocês conseguiram entender esse assunto e se vocês começaram a pensar em formas de levar isso para a realidade de vocês. Que ajustes vocês podem fazer. Já que a Roberta estava muito falante aqui, Roberta, tu me permite compartilhar a tua situação ali da dúvida de líderes e equipes? Se tu me permitir, eu só vou dar como exemplo aqui para as pessoas entenderem um pouco desta lógica também, né? Da gente escolher por onde começar e ampliar. Quando vocês vão colocando aqui para mim, eu quero falar duas coisinhas. Eu já vou responder a Roberta aqui, explicar como a comunidade funciona. Mas eu quero deixar um ponto bem claro aqui. Hoje, minha gente, hoje eu tenho agência que trabalha com consultoria. Hoje eu vendo a mentoria, eu estou criando os cursos, eu estou criando a comunidade. Mas eu estou há 6 anos nesse jogo. Foram 6 anos trabalhando única e exclusivamente com a agência e com algumas mentorias pontuais. Conforme a agência foi crescendo, conforme eu fui me especializando mais, eu fui abrindo as outras frentes. Eu tinha uma única mentoria, só uma mentoria, pacotadinha ali, para quem ou não tinha perfil, né, ou não tinha escala o suficiente para virar cliente da agência. Mesmo na agência, eu comecei com promessas e serviços muito mais específicos e muito menores. Depois eu fui ampliando. Então, assim, é a mesma coisa que eu falo para vocês de posicionamento. É muito mais saudável, é muito melhor, os resultados vêm muito mais rápido se você te foca num único posicionamento, num único público. Depois você expande. Depois você cresce. Os treinamentos. Eu faço treinamento, na verdade, acho que desde que eu me formei. Na verdade, eu dou aula desde quando? Acho que dos meus 13, 14 anos eu já dava aula, porque eu dançava, eu já dava aula de dança.
Depois eu comecei a trabalhar. Lá dentro do trabalho, eu dava muito treinamento para minha equipe que estava espalhada no estado. Quando eu montei o meu negócio, quando eu montei a agência, eu já vendia muitos treinamentos também, mas eram todos treinamentos presenciais. Já fazia muitas palestras, muitos workshops, mas todos presenciais. Agora o movimento eu estou abrindo os cursos online, mas eu não estou abrindo mão dos serviços, porque eu gosto do contato aqui. Eu gosto do... Ah, meu Deus, minha bateria está quase acabando. Mas vamos lá, deixa eu só explicar um pouquinho aqui. Deixa eu parar de compartilhar e falar aqui com vocês. A Roberta me deixou contar da situação dela, né? Eu já vou dar o exemplo da Roberta, que vai ajudar muitas pessoas que estão aí, talvez com 1 ou 2 públicos, estão um pouco confusos de por onde eu começo essa organização, essa ordenação. Mas antes, deixa eu explicar como é que funciona a comunidade. A comunidade, Roberta, a gente tem lá todas as aulas que eu faço na segunda-feira, o replay e o PDF vai para dentro da comunidade. Junto com isso, vão também alguns modelos. Então, se eu falei de e-mail, vai modelo de e-mail. Se eu falei de mensagem, vai modelo de mensagem, de post. Mas eu não considero essa a melhor parte da comunidade, né? Para mim, tem 2 pontos que são o diferencial da comunidade e foi o porquê eu criei ela de fato. Ponto número 1. Uma vez por mês, a gente se reúne para uma mentoria no Zoom, onde eu dou orientações estratégicas sobre qual é o teu foco no próximo mês. Você vai me dizer assim, eu estou nesta situação e tenho esses objetivos. E eu vou te dizer, então tu vai implementar isso, isso e isso nesse mês. Esse é o teu foco nos próximos 30 dias para atingir este objetivo. Ao longo do mês, a gente tem suporte diário dentro da comunidade, é suporte de verdade mesmo, onde você monta o teu planejamento, coloca lá e a gente valida, ó. Aqui tá certo, ajusta aqui, arruma ali, continua por aqui. Você também pode criar os teus materiais e a gente valida. E quando eu digo a gente, sou eu e a minha equipe. Então, quem faz o tráfego aqui da agência tá lá, quem cria os materiais aqui da agência tá lá, quem cria os posts, né? Quem planeja as redes sociais, planeja o conteúdo, tá lá dentro também. Então, a riqueza da comunidade, ela tem duração de 1 ano. Você pode renovar depois, por quanto tempo fizer sentido para ti, né? Mas a contratação é anual. A riqueza da comunidade é esse suporte e essa mentoria constante, tá? Essa é a riqueza dela. E o investimento hoje é 597, que pode ser dividido em até 12 parcelas de 59,90. Não, 59,70. Né? Assim é que funciona a comunidade. A Deise está falando. Sim, por exemplo, tem um curso de comunicação de alta performance e de falar em público. Posso iniciar com um workshop para que os participantes tenham consciência de como estão? Exatamente, Deise. Exatamente. Em vez de você tentar vender o curso, você pode, de repente, vender só um primeiro workshop, onde ele tem uma promessa específica. Que pode ser um primeiro pedacinho, uma primeira etapa. Depois, no final desse workshop, você vai fazer a oferta do curso. Que, de repente, o curso pode ter, sei lá, 16 horas, 24 horas, pode ser um valor mais alto. Né? Então, é muito mais fácil as pessoas darem esse primeiro passo de ir para o workshop do que de comprar um curso maior, né? Um curso mais longo. Pode ser um caminho. Assim como, se de repente vocês têm, né, um processo de desenvolvimento, um serviço grandão, daqui a pouco você pode vender só o diagnóstico. Eu sempre dou o exemplo aqui de carreira. Né? Para mim é um exemplo muito claro, assim. Que as pessoas tentam vender o plano de transição de carreira. Quando o ser humaninho que está sentado lá com a mão na cabeça, assim, não sabe nem o que ele quer da vida. Então, daí tu vê muita gente fazendo promessa de monte seu plano de transição para empreendedorismo. O cara nem sabe se ele quer empreender ou não. Então, é muito mais fácil você vender um primeiro processo que dê clareza do que ele quer, se ele quer mudar de emprego, se ele quer mudar de área, do que você tentar vender o pacotão completo. Né? Então, é esta lógica. A Deise tava... A Deise não, desculpa. O caso da Roberta, porque assim, a Roberta tava... Ela tem produto que trata de equipe, produto que trata de líderes, e ela estava ali tentando falar para os dois ao mesmo tempo, entendeu? Tentando falar para o dono da empresa que contrata o processo de equipes e também tentando falar para os líderes. E isso estava tornando a comunicação dela confusa. E qual é o outro ponto principal? Ela não vira referência nem em A, nem em B, nem em líderes, nem em equipes.
Os dois têm mercado, né? Se você se posicionar como uma especialista em desenvolvimento de equipes, gente, equipe, se você jogar no Google, se você falar com qualquer empresa, é o treinamento mais procurado. Acho que ele só perde, de verdade, acho que só perde para o de atendimento ao público. Mas equipe tem um puta mercado, um puta mercado. E liderança também, né? Desenvolvimento de líderes também. Então, assim, qual foi a minha pergunta para a Roberta lá no curso de posicionamento? Como você quer ser reconhecida? Você quer ser... O que tu gosta mais? Tu quer ser reconhecida como especialista no quê? Ela falou em líderes. Eu disse, então, tu esquece a equipe desta comunicação inicial, te posiciona, constrói o teu posicionamento para os líderes, organiza o teu portfólio para os líderes, porque depois que tu vende para o líder, depois que tu põe o pé dentro de uma empresa, depois que tu conquista a confiança do líder, para vender um treinamento para equipes, é assim, ó. É 2 palitos. E se tu tenta aqui, não, é porque eu sei isso, eu sei aquilo, e tu fica tentando falar de tudo, não funciona. Tu não gera conexão, tu não vira referência em nada. Em nada. E isso tudo são escolhas. A gente trabalhou isso muito dentro do curso de posicionamento no sábado. A gente trabalhou bastante sobre isso. Mas isso aqui impacta em tudo. Impacta na construção do teu portfólio, impacta no teu posicionamento, impacta no que você vai falar nas redes sociais, em como você vai, que palestras você vai fazer, em todas as tuas ações. Em todas as tuas ações. E tudo isso parte de escolhas. Certo, minha gente? Clareou, Daisy? Me diga aí se ficou claro para vocês. Lali ajudou? Que bom, que bom. Bom ver vocês por aqui numa noite, véspera de feriadão, né? Povo aí indo viajar. Eu vou ficar por casa. Estou em dúvida se viajo no sábado ou não para um aniversário, mas acho que este feriadão será de estudo e muita gravação. Tem uma palestra que eu quero gravar aí para vocês. E tem também o curso de posicionamento. Não estava sabendo do curso, Daisy. Eu vi que tu entrou na comunidade. Seja muito bem-vinda. Lá dentro da comunidade tem aula de posicionamento, de narrativa. Lá já dá para fazer um bom trabalho sobre isso. E a gente tem mentoria da comunidade semana que vem, dia 23, a primeira mentoria que tu vai participar. Estou esperando a tua apresentação lá. E lá na comunidade tem desafio rolando. Tá? Já tem um desafio para a gente implementar uma campanha juntos lá rolando. E esse final de semana eu vou ficar por casa, eu quero gravar uma palestra nova para vocês sobre um raio-x para identificar o que está travando os teus resultados no digital. Vou gravar essa palestra esse final de semana. E também tem uma outra meta, que é gravar o curso de posicionamento. Eu fiz o curso de posicionamento ao vivo. Essa primeira turma teve aí o privilégio ou o castigo de passar o sábado ali comigo. Ganharam 10 dias de acompanhamento, que ainda está acontecendo lá no grupo do WhatsApp, para tirar dúvidas. E agora eu vou gravar este curso para ter uma versão para vender empacotadinha, gravadinha, para quem quiser sentar, definir o seu posicionamento, que é um pilar extremamente importante. Então, meu feriado será de muito estudo e muito trabalho. Quem for passear, boa viagem, bom passeio. Quem for descansar, bom descanso. Aproveitem, se divirtam. Pensem no negócio de vocês, né? Pensem aí nos pontos importantes do negócio de você. Meu Deus, Daisy. Acho que eu vou passar o São João aí contigo, hein? Acho que eu vou aí passar festa de São João, que aí para cima é bom o negócio. Mas assim, é só a primeira e a gente tem o acompanhamento diário lá no grupo. Então, assim, dá para botar lá a tua situação atual, eu te oriento quais as primeiras aulas, quais as primeiras ações, mesmo que não dê para tu ir para a mentoria, já vai ser bastante útil para ti, tenho certeza. Tá bom, minha gente? Bora lá. Vou mesmo, hein? Que eu adoro essa tua terra. Sou louca por essa terra. Ainda mais que aqui tá um frio do cão, né? Bora pro calor. Que bom. Vamos trocar, Deise. Aqui em casa também agora tem quarto de hóspede.
Tu pode vir, ficar uns dias aqui em Floripa, depois eu vou te visitar e fico uns dias aí também. Vamos combinar esse intercâmbio pelo Brasil, que me agrada muito. Gente, obrigada aqui pela presença de vocês. Um beijão, um bom feriado, tá? Vou abrir caixinha aqui de perguntas para quem quiser tirar suas dúvidas sobre a construção de portfólio ou sobre estratégias de marketing digital. E agora eu vou trabalhar mais um pouquinho, que ainda tem coisa para fazer. Beijão, até mais, até segunda. Segunda tem aula e quarta, live aqui de novo. Tchau!